Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno, eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de várias coisas, né? A gente não tem um assunto fixo nesse vídeo, mas nos próximos vídeos talvez tenhamos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que é bastante complexo pra gente discutir, né? Não envolve apenas opinião, é muito mais artigo científico, é muito mais ciência do que opinião, né? A gente não pode misturar as coisas, que é a questão das drogas e questão de vício, né? Eu, como vocês já devem saber, eu sou um usuário de maconha, eu fumo maconha, eu consumo maconha e pra mim isso é uma coisa boa, né? Só que daí, dentre todo esse uso, enfim, surgem muitos questionamentos, muito mais de pessoas do meu círculo, né, como amigos e familiares, a respeito de vício, que eu tô viciado, que eu não tô, tarará, tarará. É muito importante que a gente tenha em mente uma coisa que poucas pessoas se questionam, né? Nós, como seres humanos, nós sim temos vícios, vamos continuar tendo e teremos no futuro. Por quê? O ser humano é feito de vícios, tá? Eu não estou justificando um vício por causa do outro, não, e nem estou dizendo que eu estou viciado, pelo contrário. Mas eu acho que é interessante que a gente se questione e a gente coloque na pauta dos nossos questionamentos para a gente conseguir ponderar as coisas, tá? Por exemplo, tem muita gente aqui, muita gente que vocês devem conhecer, que em certas ocasiões usam a comida como um refúgio de sentimentos ruins ou situações que não quer encarar e comer muitos, comer é um prazer, né? E tem muita gente que é viciada em comer. Tem muita gente que o café é uma substância que faz a pessoa ficar assim, uh, usar ela após situações em que ela não se dá muito bem. Então, nós temos não só as drogas, mas nós temos também alimentos que são vícios, né? A gente tem muitos outros tipos de vício. E o único vício que está em pauta é o da maconha. E sendo que a maconha, diferentemente de muitas outras coisas, ela não vicia quimicamente. Ou seja, a maconha em si, ela não vai me viciar. O que pode me viciar é o meu psicológico, ao acreditar que eu preciso ou dependo da maconha. Então, é uma dependência psicológica, mas não química. A maconha não está no meu organismo, não é a substância que está presente no meu sangue que está exigindo uma nova demanda de moléculas de THC. Não, não é a maconha. É o nosso psicológico, tá? Tanto é que a gente facilmente conhece muitas pessoas que são só usuárias de maconha e que param, depois voltam, param um tempo que não conseguem fumar, não podem, depois voltam, ou param porque querem por um tempo, porque os efeitos já estão assim, tá todo dia fumando e daí os efeitos começam a diminuir. Ele exige que tu fume muito mais para que tu sinta aqueles mesmos efeitos que tu sentia com só um baseado, né? Então assim, é muito importante que a gente entenda, né? E não é diferente com outras coisas, né, pessoal? Com cigarro, com bebida, né? A gente acaba, como ser humano, como organismo, a exigir mais dessas substâncias, né? Porque o nosso organismo, ele vai se acostumando. É como muitos remédios, né? Alguns remédios isso é muito mais fácil acontecer, que é do organismo não já estar acostumado aquela substância e já não faz mais efeito contra aquilo que tu tá, né, tomando. Então, assim, é a mesma coisa, serve para outras drogas, como o álcool, como a maconha, como a comida, né? A gente come, 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 come e chega um ponto em que as pessoas vão que o organismo vai exigindo mais aquilo, porque vai se acostumando. Então, assim, gente, é muito importante que a gente também discuta não só a questão de vícios, especificamente da maconha, porque, como eu disse pra vocês, ela vicia psicologicamente. E é muito grave que é o vício psicológico, claro, com certeza. Mas a gente precisa entender a vertente preconceituosa que existe na nossa sociedade em só querer falar de vício, em só querer falar dessa questão a respeito das drogas ilegais, né? Porque das drogas legais, porque tem muita gente que é viciada em remédio, tá, pessoal? É muito importante a gente pontuar isso. As pessoas têm vícios na vida toda
É só quando a gente fala de outros vícios que elas nem têm que isso vem à pauta. Por quê? Então é importante a gente entender as vertentes preconceituosas a respeito do vício, a respeito da saúde, tá? Porque a gente trata muito, a gente não, porque eu não me incluo nisso. A gente, como sociedade, não, eu até me incluo nisso porque a gente tem que entender que a gente não é um ser único, a gente não está e não veio sozinho ao mundo. Então, independente de a gente não aceitar ou não querer dar ponto positivo para o que acontece na sociedade, a gente está inserido nela. Então, talvez, de forma indireta, de alguma forma, a gente contribua para esse funcionamento. Com certeza contribuímos, né? Então, assim, é importante pontuar que existe essa vertente preconceituosa, como eu já falei. Então, quando a gente for falar de vício, quando a gente for falar dessas coisas, a gente também tem que perceber que não é só drogas legais que causam esse tipo de coisa. São qualquer coisa da nossa vida causa. Tem pessoas que se viciam jogando futebol, tem pessoas que se viciam jogando videogame, olhando TV, vendo séries. Pessoas que viciam em estudar. E nenhum vício é saudável. Nenhum vício é saudável. É muito importante que a gente entenda que a gente não depende dessas coisas para a gente viver. A gente tem que acreditar em nós mesmos, no nosso autoconhecimento. Então é muito importante que pessoas que têm acesso à terapia, que são poucas, infelizmente, aproveitem. Nós temos que buscar o nosso próprio autoconhecimento e entender que a gente próprio é capaz sem essas substâncias. E, Bruno, existe alguma forma de eu usar essas substâncias, mas sem essa intenção de que eu preciso delas para tal coisa? É difícil, mas tem, tá? Existe uma maturidade muito psicológica grande para que tu consiga realmente praticar isso e colocar na prática. É por isso que nós temos muitos terapeutas, muitos psicólogos que acabam não percebendo essa questão de que pode ser que a pessoa realmente ela tenha uma maturidade psicológica suficiente para não fazer daquilo um vício. Mas esse percentual de pessoas que conseguem ter essa maturidade é muito pequeno. Então, muitas vezes nas terapias, a gente encontra os profissionais tentando buscar as razões pelas quais essa pessoa está utilizando essa substância, né? Independente do que seja. Mas também é muito importante que esses terapeutas e com esses profissionais de saúde psicológica entendam que os vícios não estão apenas em drogas ilegais. É claro que essas drogas que são ilegais, mas nem todas, é claro, tem algumas que têm um poder de vício grande, né? Mas se a gente parar para pensar, tem uma pesquisa que diz que o crack ele vicia menos que o tabaco. Ou seja, pra gente perceber, pra gente entender, eu não tô aqui romantizando o crack. Pelo contrário, eu tô aqui para mostrar e para todos que existem drogas legais que são muito, muito, muito mais prejudiciais que as ilegais. E ela é legal e ela é permitida. Então, a gente precisa entender por que, que as leis estão baseadas em questões culturais e não científicas, né? Por que, que a gente ainda eu não estou dizendo aqui para a gente criminalizar o cigarro, não, pelo contrário. A gente teve nas últimas décadas um grande programa de políticas públicas para fazer com que pessoas fumantes tivessem muitas oportunidades para parar de fumar. A gente teve nesses últimos anos uns programas dentro dos postos de saúde, as unidades básicas de saúde em todo o país, que ofereciam aqueles adesivos, medicamentos, né, palestras, sessões com psicólogos, né, para ajudar a querer parar de fumar. Então, olha só o que essas políticas públicas fizeram. Nós temos um percentual muito pequeno, muito baixo de pessoas fumantes regulares, né? Comparado aos anos 90, aos anos 80, em que nós tínhamos publicidade muito forte a respeito do cigarro, né? Pessoas praticavam exercícios físicos fumando, tarará, tarará. Era algo assim surpreendente realmente para nós hoje, né? Imagina pensar, temos na TV uma propaganda de uma pessoa praticando exercício físico fumando, né? Isso para nós seria algo, nossa, que sentido tem de fazer exercício físico se tu fuma e talvez tu tenha um câncer de pulmão ou tu tenha, sei lá, alguma doença no futuro, né? Então são essas questões assim que são graças às políticas públicas que o nosso país teve contra, né, essa questão
toda dos fumantes, né? E veja só, porque nós passamos a tratar a questão do cigarro como uma questão de saúde pública e nunca foi tratado como uma questão de segurança pública, né? Do que adianta eu apenas prender os usuários, se na verdade a questão é muito mais funda. A questão não é a questão dos traficantes, não é a questão da guerra às drogas, a questão é por que as pessoas usam drogas. Talvez esse seja o questionamento que a gente tenha que ter na sociedade, né? Por que as pessoas usam drogas? Porque essa guerra às drogas, pessoal, nunca teve algum sinal de melhora. As equipes policiais dos governos prendem, mas assim, não diminui o contingente de gangues, traficantes, não vai diminuir, pessoal, porque a demanda de drogas também não diminui, ela só tende a crescer. E talvez é importante que a gente discuta também a questão do sistema em que a gente está inserido, né? O que será que pode ter a ver o sistema em as pessoas utilizar certas substâncias, né? Então nós temos aqui alguns questionamentos nesse vídeo, que é a questão do que as drogas têm de legais e ilegais, né? E por que a gente não fala também de outras questões que viciam, né? Como muitas coisas legais da nossa vida, muitas coisas que são romantizadas na nossa vida, mas que também têm vícios e a gente acaba não vendo os perigos, né? Então eu acho importante que todo mundo aqui perceba todos os meus pontos nesse vídeo. Eu não tô querendo tirar a questão de um e botar em outro. Pelo contrário, foi muito bem claro aqui no meu vídeo. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês falem e talvez num próximo vídeo a gente fale sobre a questão de por que as pessoas usam drogas, né? Acho que isso é muito importante a gente entender, né? E não apenas querer focar na consequência. O Brasil tem uma cultura muito de querer mexer na consequência do problema, mas não na raiz, né? Mas a raiz não é interessante de mexer, porque se a gente mexer na raiz do problema, os problemas acabam. E o próximo político ou o próximo governante que entrar não vai ter na sua campanha mais esse problema para dizer que vai combater. Então, assim, é muito legal que a gente discuta isso e também entender, né? Vamos deixar no próximo vídeo isso. Por que as pessoas usam drogas? Né? Vamos entender, não é uma questão somente individual do psicológico, porque isso é um contingente grande de pessoas que usam drogas, tá? Independente de qual seja. Mas a gente precisa entender por que eles usam. Tem questões que envolvem o individual, né? Questões psicológicas, porque ele passou na família dele, né? Por questões, enfim. Mas, em suma, a questão não é individual. A questão é geral, a questão é coletiva. Então, assim, a gente precisa entender os pontos aos quais isso tudo está colocado. Beleza, gente? Muito obrigado. Deixem o seu like, inscrevam-se no meu canal e fiquem ligados para os próximos vídeos que nós teremos. Tchau, galera!